Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do canal Teologia Reversa. E galera, dessa vez eu tô aqui com um super convidado, meu brother Alexandre, do canal Além da Religião. Ele que ficou com esse canal durante muito tempo em parceria com os nossos amigos Francis Farago e o nosso queridíssimo Scania. Então, Alexandre, seja muito bem-vindo. A gente vai conversar um pouquinho aqui hoje sobre escatologia e sobre a música ateísta que o Alexandre produziu. Então, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Se apresente aí para a galera. Aqui. Galera, eu quero desejar uma ótima noite a todos vocês aí, ao público aí do canal do Antônio Miranda. Para mim, é uma grande honra, uma satisfação estar aqui, né? Interagindo com o Antônio. Lembro aí que na época do Francis, na época do Scania aí da Multiversal, em parceria, o Antônio já tinha me chamado, já tinha me convidado, já tinha chamado o Francis e o Scania já há muito tempo, né? E tudo tem o seu tempo, né? E hoje eu tô tendo essa oportunidade de estar aqui com meu mano, com meu amigo Antônio Miranda, do qual eu tive a satisfação enorme aí de conhecê-lo pessoalmente nessa reunião aí que nós fizemos lá, né, na casa do Loyola, que foi muito bom, muito bacana. É isso aí, galera. Antônio, tímido pra cacete, totalmente diferente aí desse rapaz aí que fala, que se comunica muito bem. É isso aí, cara. Obrigado, Alexandre. Então é isso, um abraço aí pro Loyola, pra minha amiga Edmeia, pra Luiz do aí no chat. Vocês que estão chegando agora e que não conhecem sobre o preterismo, o Alexandre vai explicar um pouquinho pra gente, tá? E vai contar o porquê disso ser uma farsa, uma enganação e qual a visão atual dele. Canal Além da Religião, conectando a razão, a lógica e a coerência, libertando a sua mente e trazendo a realidade na sua consciência. Vídeos todas as semanas com Alexandre Moraes em favor do ateísmo. Alexandre, muitas pessoas dentro da religião têm a visão de que Jesus vai voltar hoje, né? As pessoas falam assim, olha, tá tendo aí rumores de guerra, né? Pandemia, tá tendo fome. Então, Jesus está para voltar, porque Jesus anunciou tudo isso, então está se cumprindo a Bíblia. Aí agora parece que tem ameaça, né? Desde a invenção da bomba atômica, de uma guerra nuclear, tudo isso. Então, o que é o preterismo? E Jesus prometeu voltar agora, em 2022? Como que é isso? Conta pra galera, que a galera tá curiosa, muita gente não sabe o que é o preterismo, e você tá aqui para esclarecer a galera. Fique à vontade. Na verdade, Antônio, a escatologia, né, em si, elas são aí basicamente 4 vertentes, né? A vertente escatológica futurista, que é a tradicional aí que está na maioria, né, da galera, tanto dentro do judaísmo, né, ortodoxo, porque eles esperam um Mashiach até hoje espera se cumprir, né, essa volta do Mashiach, do Messias, e tem a parte aí do catolicismo e a parte do protestantismo, né? Todas as vertentes, independente de qual seja a religião. Se é dos mormons, se é da Testemunha de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, ou das igrejas, né? Normais, né? Digamos assim. Então, essa futurista é o que está em todos os campos. Aí a gente tem a historicista, a escatologia historicista, que se baseia mais ali dentro da história, né? Mas ainda assim é totalmente diferente do preterismo. E temos a idealista também, tá? E a quarta delas todas é a preterista. A preterista, que no caso eu pensava na época que eu tinha o meu canal de preterismo completo, que era antes do Além da Religião, eu pensava que era completa, mas a completa mesmo, né, é o que o meu mano Francis e o meu mano Scania traz aí no canal deles, na Multiversal Flaviana, que é a ideia ali que se iniciou com Joseph Atwell. Ou seja, arrancando toda a espiritualidade
e trazendo, né, para um lado bem histórico e racional. Ou seja, transferindo o Jesus mítico para o general Tito, que viria ali no ano 70 e destruiria ali Jerusalém, né, no grande juízo que estaria para cair sobre todo esse Mas povo, Alexandre, qual é a diferença desse preterismo que é do tradicional, né? Sem ser esse do ético? O que você defendia na época que você era preterista e o que os preteristas habitualmente defendem como argumento? O que seria isso para a galera entender? A galera que está dentro da escatologia preterista, vamos lá, vamos separar. Eles defendem que Jesus Cristo já veio no ano 70, né? E que todas as profecias por parte do Antigo Testamento se cumpriu ali, né? Que é o preterismo, basicamente, é o preterismo do canal Escatologia Plena, tá? Do pastor Erisvelto. Então, o que acontece? Ele traz essa ideia, né, desse preterismo como Jesus Cristo vindo no ano 70 e trazendo o grande juízo sobre Jerusalém, entendeu? E se cumprindo ali no ano 70 tudo que tinha que se cumprir. Eu vi parte dos profetas, entendeu? Eu estava lendo recentemente Romanos, né, fazendo um estudo sobre Romanos. Uhum. E Romanos 11, Romano todo em si, mas principalmente Romanos 11, ele vai falar que Jesus era a pedra de tropeço, né? A qual, se eu não me engano, é no capítulo 10, ele fala, ou no 9, ele vai falar, o Paulo vai falar que os judeus não acreditaram em Jesus, por isso eles caíram e foram derrotados, né? Os ramos naturais foram quebrados e expulsos da terra. Então Jesus ele seria de fato dentro da cosmologia paulina, não sei se eu posso dizer assim, e dentro dos evangelhos ele seria essa pedra de tropeço que estaria a destruição do pecado do povo judeu. É mais ou menos por essa linha? Eu estou viajando? Como é que é isso aí? Não, seria exatamente isso, porque esse Jesus Cristo ele passaria a ser ali o templo, né, espiritual da ordem de Melquisedeque, que o próprio autor aos Hebreus, ele enfatiza isso, né? E a gente tem ali Estevão, também falando lá em Atos dos Apóstolos, né? Dizendo também a mesma coisa, que eles negligenciariam a palavra desse Jesus para poder seguir os próprios mandamentos, né? Os próprios ensinamentos humanos deles, né? Que eram os fariseus lutando contra o próprio Jesus, entendeu? Então seria exatamente isso aí. Entendi. Então, vamos pegar assim, Jesus ele seria um arquétipo de Messias que seria ideal para Roma, né? Que é o Messias que rejeita a rebelião, que rejeita essa questão de possuir todos os reinos da terra, que manda pagar impostos. Jesus ele seria a qual seria o verdadeiro que os judeus deveriam seguir, e fazendo um contraposto a, por exemplo, Barrabás, que era o Messias bandido, que era revoltoso contra Roma, que não queria pagar impostos, que queria ter as terras de volta. Então Jesus faz esse contraponto. E os judeus, a não seguirem esse personagem Jesus e seguirem os bandidos, estariam, no caso, condenando o próprio povo, eles mesmos, por causa do juízo de Deus que se abateria por causa dos seus crimes, dos seus pecados e do tropeço que eles tiveram em não acreditar em Jesus, né? Então a construção desse personagem é voltada para isso. Ou entendi errado? Seria exatamente isso, Antônio. No caso, eles seriam julgados por negligenciar a palavra do próprio personagem Jesus dos evangelhos. Entendeu? E a gente tem essa passagem no próprio João, né? Que não seria o livro sinótico. Mas o próprio João, capítulo 12, versículo 47, vai estar mencionando lá, né? Onde ele vai falar que eles rejeitaram essa palavra e que ele não viria para julgar Israel, mas a própria palavra que foi proferida pela boca dele, que seria o grande juízo naquele dia, né? No grande dia que se deu ali no ano 70. Essa seria a ideia. E quando eles falam que Jesus voltou no ano 70, é o quê? Em espírito?
Ele vem em carne e osso? Como que é essa volta dele no ano 70 que você ouvia na época de preterismo? Seria, no caso, em espírito, né? É como se Jesus já fosse o próprio Deus, né? Por ele já ter subido aos céus, né? Digamos assim, e ele simplesmente usar Tito como a arma, né? Para poder fazer esse julgamento. A única diferença é essa, substituindo, né? Não colocando ali Tito como o próprio Messias, como o próprio Filho do Homem, mas simplesmente tendo lá o próprio Jesus já sendo um com o Pai, usando Tito para poder destruir Jerusalém. Essa era a ideia que a gente tinha, entendeu? Cara, sensacional. Então você repara que os preteristas eles não estavam tão longe da verdade, né? Não. Era por isso que o Antônio, por isso que o Scana e o Emanuel me acompanhavam lá no Arena Apologética e eu conheci eles nos debates do Arena Apologética justamente por causa dessa ideia. Cara, sensacional. Então, entendeu? Quer dizer que os preteristas já têm essa ideia de que ali é um cumprimento profético de Jesus, é que a gente sabe que seria uma profecia historicizada. Antes da gente argumentar isso, o que seria essa tal de profecia historicizada para quem não está habituado com isso? Porque Jesus teria previsto o cerco do templo, né, a destruição do templo. Ele previu, ele tinha poderes de prever o futuro? Como que é isso na visão preterista? Na visão preterista, a gente tinha, por exemplo, eu tinha o Jesus ali como um ser espiritual que realmente existiu, entendeu? Então, para mim, era como se ele fosse o próprio Deus, o único. Entendeu? Como se fosse a própria palavra de Deus aqui na Terra, entendeu? E então, a profecia historicizada nesse caso é o quê? Como assim? Não entendi, Antônio. A profecia historicizada, por exemplo, assim, Jesus estava mesmo prevendo o futuro ou não? Era alguém que estava escrevendo depois como se ele estivesse prevendo o futuro? Em algumas partes ele estaria prevendo. Em outras partes, não. Então, a crença era... Eu acreditava que ele estaria prevendo quando ele falava ali na primeira pessoa, entendeu? E não que alguém narrasse ali alguma coisa que ele estivesse falando. E essa questão de Mateus, quando ele fala assim, ó, não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O que era isso no preterismo? Essa geração era os contemporâneos de Jesus. Era a mesma época, era o período de 40 anos. Né? Jesus Cristo teria morrido ali, na contagem, no ano 30, né, onde ele foi batizado no ano 27, porque a nossa ideia, a ideia dos preteristas, é a mesma ideia de Rodrigo Silva, tá? Das 70 semanas de Daniel. Então, Jesus teria morrido no ano 27, teria sido batizado no ano 27, morrido no meado do ano 30, cumprindo ali os 3 primeiros anos e meio, tá? Da última semana, das 70 semanas de Daniel, e depois até Estevão, que seria aos 33 anos, e se cumprindo ali. Essa era a nossa ideia dentro do preterismo. Minha ideia, no caso, né? Entendi. E aí, então, no caso das profecias, por exemplo, assim, do novo Elias, do Moisés, como que eram essas profecias na visão preterista? Qual parte da... Por exemplo, assim, a transfiguração... Não, essa transfiguração a gente não levava como... Eu, por exemplo, não levava como literal. Eu não levava como um literal, por quê? Porque dentro da lógica, a própria passagem vai dizer que ninguém subiu aos céus, né? Que vai estar escrito lá, o próprio João, né? No Evangelho de João vai estar lá, que ninguém subiu aos céus a não ser o próprio Jesus, né? Então ele teria sido o único que subiu ao céu e desceu. Então como que Elias e Moisés estaria ali com o corpo glorificado? Se todos eles estavam esperando o julgamento, que viria lá no ano 70. Então não faria o menor sentido. Esse julgamento do ano 70, ele era em relação ao quê? É a tipologia que foi tirada, né? Essa tipologia com relação
as profecias que se cumpriria ali no período dos próprios profetas, na época dos profetas. Entendi. Então, em relação à Bíblia hebraica, né? Isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nada que está no Novo Testamento tem a ver com nenhuma profecia que está ligada ao Antigo Testamento. Ou seja, são dois tipos de preterismo, Antônio. É o preterismo que se cumpre lá no Antigo Testamento, o completo, e o completo que se cumpre no Novo Testamento, nos Evangelhos. Entendeu? Entendi. Então é uma coisa totalmente separada da outra, entendeu? E o que te fez mudar de ideia, né? Porque você tinha essa ideia, essa visão mais devocional do preterismo, e de repente você mudou para uma outra visão em relação ao preterismo. O que foi esse gatilho que te fez enxergar esse outro ponto de vista, que na sua visão hoje é mais completo e tem mais explicação? A primeira coisa foi o Silvestre, meu mano Silvestre, né, que eu aprendi muito com ele as questões da Torá, da Taná, né, das profecias, que o Messias, o Machia, né, todas as profecias que apontam para esse personagem, nada tem a ver com o Novo Testamento. Então, já descartei ali o Antigo Testamento, qualquer tipo de profecia. E o Novo Testamento, quem me despertou foi o Francis e o Scania. Eu cheguei até a participar de um grupo de WhatsApp com eles, entendeu? Eu aprendi muita coisa com eles. Então eles... Mas vocês discutiam? No começo, sim. No começo lá do grupo, eu fiquei meio para trás, né? Fiquei assim, questionando, né? Porque é complicado, cara. Essa vertente, o conceito flaviano não é uma coisa assim tão fácil de se compreender, não, meu mano. Entendeu? Então foi um pouquinho complicado no início. O Peyman, ele pergunta aqui, ó. Preterismo reconhece o Apocalipse apócrifo? Não. E como que é o Apocalipse na visão preterista? É a mesma coisa, visando o Jesus espiritual. Entendeu? Um Jesus que realmente foi para um céu celestial, conforme vai relatar lá no Apocalipse 21, né, a Nova Jerusalém, a Jerusalém que sai da terra, né? E Jesus levando os seus apóstolos, os seus discípulos. Mas a diferença, o Antônio, do preterismo que eu falava no meu canal, tinha uma diferença, acho que foi uma das coisas que mais atraiu o Francis Scania. Por quê? Porque quando eu defendi o preterismo no meu canal, eu já me considerava como uma alma vivente. E isso por causa de quê? Por causa das duas casas de Israel. Entendeu? As profecias por parte de Ezequiel, por parte de Oséias, Zacarias, principalmente Zacarias. Então todas essas profecias já tinham se cumprido ali, né? Porque dentro do preterismo parcial, por exemplo, de Erisvelto Soares, o que ele coloca? Ele coloca essa profecia de Zacarias capítulo 12 e Zacarias capítulo 14 se cumprindo no ano 70, cara. Entendeu? Então depois que eu... Não se cumpre no ano 70. Se cumpre com Judas Macabeus. Ali por volta do ano 162, tá? Voltando à monarquia de Israel. O cumprimento é ali. Judas Macabeus vencendo Antíoco e restaurando Israel e voltando à monarquia. Aí... Isso aí é contexto histórico pesado, né, cara? As pessoas não vão conseguir enxergar isso se não tiverem um bom contexto histórico do primeiro século, né? Eu tenho umas perguntas aqui, tá, Alexandre? A primeira aqui é o Dream Gomers. Ele tá perguntando, preterista, o que é isso? Muita gente não sabe o que é preterismo. Tem como você fazer um breve resumo do que é o preterismo para ele? O preterismo... O Dream, o preterismo é uma vertente escatológica, tá? É uma ferramenta, tá? Do qual você coloca as profecias, tá? Já como cumpridas. Ou seja, pretérito perfeito, passado. Tudo é passado. Então é diferente do futurismo, de trazer para o futuro. Entendeu? O preterismo é isso. E o preterismo não é uma religião, tá? É uma vertente escatológica de interpretação. Então, muito bom você esclarecer isso, né? Que não é uma religião chamada preterista, né? Não vai ter, tipo, a igreja preterista do sétimo dia, né?
É só uma ferramenta para poder interpretar. Você faz uma interpretação escatológica, jogando para o passado e não para o futuro, entendeu? A diferença é essa. O Hurricane, ele mandou aqui, ó. Os preteristas sofrem preconceito pelos próprios evangélicos? Muito. Muitos já me colocavam como um ateu lá no Arena Apologética com Elton Maia. Já achavam que eu era ateu, já me colocavam como ateu. E na época, né, eu era ali ainda um cristão, né, porque eu acreditava no Jesus mítico, né, embora eu achasse ali que eu não passava de uma alma vivente, e colocava Jesus vindo somente para o povo de Israel. Aí David Marcos me acompanhou muito tempo no preterismo lá na época do Elton, tá aí. Tamo junto, hein, David? Então, pô, é isso, cara. Era muito complicado. A galera caía em pau em cima de mim, mano. O Dominique, ele botou aqui, ó. Algo como se tudo já pré-determinado. Eu acho que ele tá falando daquela visão de Paulo, né? Que Paulo, ele fala que Deus, ele tem os vasos da honra e o vaso da desonra, né? E que tudo já estaria pré-determinado, né? Seria a predestinação, né? Isso. Tem muita coisa a ver sim, cara. Tem muita coisa a ver sim. A gente tem algumas passagens do próprio apóstolo Paulo que tem como acoplar e enfatizar essa questão aí do ano 70, né? O próprio Tessalonicenses capítulo 2, onde vai dizer ali do grande Nico que viria, né? Que assentaria sobre o templo. Mas vem cá, quando a gente fala assim de preterismo, para os líderes religiosos endossarem essa ideia, não traria um pouco de desconforto para o discurso da salvação que eles pregam, do fim do mundo, do juízo final, tudo isso que eles pregam e conseguem arrecadar muito dinheiro das vítimas da religião? Então o preterismo não seria uma vertente cristã, que apesar de ser uma interpretação mais próxima do correto, que traria alguma consequência negativa para essa teologia que é pregada nas igrejas? Qual a sua opinião sobre isso? Depende, Antônio. O preterismo que eu pregava era um preterismo que eu achava que era completo, né? Vamos dizer assim, quase completo, né? Mas, por exemplo, tem o preterismo parcial. Tem o preterismo de Geraldo Moraes, tem um preterismo de Cristiano França, tem um preterismo do Erisvelto, né? Tem um preterismo de Júlio Chaves. Essa rapaziada que eu tô falando é a galera que tá aí, tá? No YouTube propagando aí essa vertente. Mas é um preterismo parcial. Esse preterismo parcial, Antônio, é um preterismo que você não fica tão desconfortável assim não, cara. Porque eles se colocam lá dentro dos personagens. Eles se acoplam dentro do personagem, entendeu? Então acho que ficaria complicado para eles se eles se colocassem como uma alma vivente. Ou seja, eles colocarem para a galera, para o público deles, Jesus Cristo falando lá em Mateus 15, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, entendeu? E eles não fazem isso. Alexandre, olha só, você então largou o preterismo, né, porque você foi convencido aí pelos argumentos do France e do Scania. E hoje, qual o argumento preterista que você defende e por quê? A galera quer saber isso. Qual o preterismo que você defende hoje e quais são os pontos sólidos que você enxerga nele para a galera que não conhece essa outra vertente preterista a qual você se adequa hoje? O preterismo que eu defendo hoje é o mesmo preterismo de Scania e Francis, né? Iniciado ali pelo Joseph. Esse é o que eu defendo hoje. E por que eu defendo esse hoje, Antônio? Porque dentro dos três evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, né? E nos eventos escatológicos, que é Lucas capítulo 21, Marcos 13 e Mateus 24, eu não vejo, cara, nenhum outro argumento que seja mais coerente e mais lógico, tá? Do que o Filho do Homem sendo ali o príncipe Tito. Eu não vejo. Dentro da história aí a gente não vê, cara. Você vê ali o próprio Flávio Josefo mencionando isso, trazendo o próprio Vespasiano como o próprio Messias, né?
a gente vê também o próprio Yohanan Ben Zakkai corroborando com essa mesma ideia, trazendo também Vespasiano. E dentro da história, qual foi, né, um personagem que colocou a coroa de rei na cabeça e que venceu em favor de Israel, lá no ano 70? Eu não vejo, não tem ninguém, cara. Em favor de Israel, no ano 70, quem? O único que venceu... O único que venceu lá em Israel no ano 70 foi Tito, né? Não tem outro, né? Foi o Império Romano, cara. Então não tem. Então a lógica, para mim, a vertente, né, que mais vale para mim dentro de um contexto lógico, né, histórico, é essa questão aí, cara. É a ideia de Joseph trazendo ali o Tito como filho do homem, como o príncipe, entendeu? Como o próprio Messias e o cavaleiro branco do Apocalipse. Caramba, então calma aí. Quando você fala que é o Cavaleiro Branco do Apocalipse, o que a galera entende geralmente é que esse Apocalipse é para agora. É a Rússia que vai entrar em guerra com os Estados Unidos, vai jogar bomba aqui na cabeça da gente. Mas o Apocalipse também era referente a 70? Com certeza. O que você tem para poder substanciar isso? Por exemplo, quem era prostituta? Era Roma? Era Jerusalém? Jerusalém era a grande prostituta do Apocalipse. Então ela que seria julgada, condenada, né? Ela que seria julgada e condenada. Né? O Apocalipse de Jerusalém. As bestas enfatizando sempre o opositor a Jesus. Jesus ali é Tito. E quem era o opositor de Tito? Era a própria Israel. Entendi. Então você vê ali Império Romano lutando contra Jerusalém e Jerusalém lutando contra o Império Romano. Você não vê, por exemplo, em nenhum momento, Jesus criticando nenhum personagem, cara. Nenhum imperador. Você não vê Jesus metendo pau em ninguém. A galera quer que você toque aí, dê uma palhinha aí da música pra todo mundo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu vou conseguir fazer ao vivo, né? Meu mano Antônio, vamos lá, hein? É assim, vamos que vamos. Tamo junto. Quem sabe faz ao vivo, hein? É isso aí, galera. Vem com a gente nessa. Ano 2000, inicia minha história dentro da religião. Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro, na tremenda empolgação. Lavagem cerebral, manipulação, persuasão, foi o que eu aprendi. 3 anos e meio nesse sistema obscuro, depois me arrependi. Estudar bastante tempo, que chamam de palavra de um suposto Deus. São diversas razões e contradições do porquê me tornei um ateu. Sentimentos humanos é o que notamos nesse livro junto a esse personagem. Egoísmo, egocentrismo, genocídio e a impiedade. Crueldade, racismo, machismo, falta de amor, apatia e a vingança. Não perdoa mulheres, idosos e nem ao menos uma criança. Segundo as narrativas relatado na Torá, na Taná, cujos nomes Moisés e Josué, um banho de sangue de Jericó aos pedaços, cidade de Ai, na sola do seu pé. A Bíblia não é real, mano, fala sério. Testamento. Caraca, eu errei o refrão, cara. Não, mas você bota a mão no microfone, ele trava. Bíblia não é real, mano, fala sério. O Novo Testamento com os Flavianos, guerra dos judeus no seu grande império. A Bíblia não é real, mano, fala sério. Turas é manipulado e o dedo de Deus é o plágio dos sumérios. A Bíblia não é real, mano, fala sério. O Novo Testamento com os Flavianos, os judeus no seu grande império. É isso aí, galera. Estamos juntos. Estamos juntos, meu mano Antônio Miranda, aqui no canal. É isso aí, galera. Teologia Reversa, minha mania Drica. Tamo junto, Drica. Show de bola, galera. Então, galera, sensacional o trabalho do Alexandre, do primo dele também. Espero que vocês tenham gostado e, por favor, se inscrevam lá no canal do Alexandre, o canal Além da Religião, tá?
Alexandre, convida essa galera maravilhosa a conhecer lá o seu canal que está aí no chat agora. Parabéns, então, Alexandre. Parabéns para você, para o seu primo. Então é isso, galera. Muito obrigado, se inscreva meu mano. Não, espero que você volte outras vezes também pra gente fazer live aí com o Mano Francis, que tá aqui assistindo. O Mano Scania também, que são grandes amigos nossos, né? E a gente aí falar um pouquinho mais sobre esse assunto tão interessante. Então, obrigado, Alexandre. Obrigado a todos que assistiram. Live sensacional. Canal Além da Religião, conectando a razão, a lógica e a coerência.